Pessoal, eu sou o Wilker Cruz e vamos aqui continuando no nosso módulo de Antropologia Jurídica, nosso segundo encontro. E agora nós vamos falar de alguns conceitos importantes. E aí quero que vocês lembrem do nosso primeiro módulo, onde eu falei que o direito ele é um conjunto de somas, de institutos, conceitos, raças, ideias, enfim. A sociedade é fruto de um conjunto de multifatores e o direito, como consequência da sociedade, ele também é um conjunto multifatorial, tá bom? Então, o que vem a ser cultura, tá? O que vem a ser esse fator tão importante para a formação do direito? Lembrando, falei no primeiro módulo, a sociedade está caminhando e o direito vai caminhando atrás. Então, quem evolui primeiro é a sociedade. O direito está logo atrás, observando a sociedade e buscando na sociedade elementos para a sua própria evolução. Então, cultura é um conjunto de valores, crenças, hábitos, práticas praticados em grupo. Somente praticados em grupo, né? Talvez não, mas aí é entendido que às vezes é um conjunto de crenças e valores que é puxado, é desenvolvido por às vezes uma pessoa. Porém, essa pessoa vai estimular o seu grupo, a sua sociedade, para que todos tenham o mesmo entendimento. Aí nós estamos falando de cultura, tá bom? E ela vai sim moldar toda a forma como o direito é criado, porque ela vai moldar a própria sociedade, ok? Bom, todas essas posturas, elas são necessariamente compreensíveis quando eu preciso observar os valores e o comportamento do grupo, daquela sociedade, dentro de um contexto cultural, tá? Não posso julgar, não posso definir o que é certo ou o que é errado, não posso, tá bom? Então eu tenho que relativizar aquela cultura e entender que para eles internamente aquilo é certo. Por isso que é altamente perigoso, né, quando a gente intervém em torno de um outro estado, acreditando que aquele estado age de forma primitiva, absurda, errada. Nós temos alguns conceitos que são aceitos no mundo todo, como dignidade da pessoa humana, como proteção aos direitos humanos, enfim. Mas, no geral, eu tenho que evitar a intervenção na cultura alheia, julgando ela como errada, baseando na minha cultura. Isso é errado, tá bom? Vamos lá. O que é o etnocentrismo jurídico? Uma tendência de considerar o próprio sistema jurídico como superior. E aí, senhores, vem a ideia do tópico anterior. Eu não posso entender a cultura alheia como errada, baseando ela na minha cultura. Hoje, nós temos uma intervenção internacional, praticamente uma intervenção internacional em diversos pontos do mundo, de um elemento muito poderoso que entende que ele é digno de estar intervindo. Se ele está certo, né, diante da cultura dele, eu não sei, mas a intervenção segundo a cultura dele é equivocada, ok? É muito equivocada. Inclusive aqui no Brasil nós já tivemos problemas por conta da postura de alguns ex-presidentes, inclusive do atual, do Lula, aonde quis intervir politicamente em situações de cultura, né? Me lembro de uma situação no Irã, aonde uma mulher ia ser apedrejada, ia ser morta por apedrejamento por conta de adultério. E aí o presidente Lula queria intervir falando que daria asilo para aquela mulher, sendo que asilo político não pode acontecer por conta de crimes internos, por conta de crimes em situações, né, próprias daquela cultura. Seria por conta de divergências políticas, divergências científicas, enfim. Mas pelo crime que ela havia cometido, um crime comum, ele não podia intervir, né? E a pressão social acabou só apenas tirando a punição por apedrejamento, que é uma punição muito primitiva, por um fuzilamento em praça pública. Mas quase, né, que o presidente Lula coloca o Brasil numa guerra, tá? Absurdo. Logo uma guerra contra o Irã, né? Bom, vamos lá. Então, nós temos que aceitar essa diversidade cultural, nós temos que entender que nós precisamos permitir o pluralismo jurídico,
né? São reconhecimento de que diversas culturas precisam ter formas de regular a sua vida social e de resolver os próprios conflitos. Lembrando, pluralismo de ideia não significa que eu sou obrigado a concordar com a sua ideia, mas eu sou obrigado a respeitar a sua ideia. E aí, no momento de se fazer uma evolução social, nós vamos discutir a minha ideia junto com a sua ideia para entender de qual ideias, ou das duas, de ambas, podemos tirar algo que seja produtivo, próspero, interessante para aquela determinada sociedade, ok? Quando eu não tenho isso, eu tenho o quê? Tirania, tá? Eu tenho um ditador dizendo o que é certo e o que é errado, e pronto. Não é o nosso caso. E aí fica fácil de entender dessa forma, de que quando eu não tenho esse pluralismo político, eu estou diante de um ditador, diante de um tirano. Ok? Nosso módulo fica por aqui. Nos vemos no próximo módulo, módulo 3. Abraço.